3 palavrinhas que eu disse para o Lenormand, elas só sabem aquilo, e são excelentes cartomantes. Né? Então, é muito mais o que você consegue fazer com a ferramenta do que realmente assim, valorizar. Não, mas é que fulano tem um conhecimento acadêmico do tarô, né? Então a gente tem que entender como as coisas funcionam, né? Eu adoro me aprofundar, assim como eu disse, o tarô é minha grande ferramenta. Então eu não tenho. Se você disser assim, cria uma logomarca usando tarô, eu faço. Bole a história de um filme usando tarô, eu faço. Me ensine, que tal a gente bolar um cardápio de um jantar utilizando o tarô como referência, eu faço. Não tem o que eu não consiga fazer a partir do tarô. Desde de governar o Estado, entendeu? Até atender uma velha de 100 anos, dá para fazer. Então, assim, é a minha ferramenta, é a minha grande ferramenta. Minha arma mágica é o tarô. Eu sou o Gambit, né? Do tarô. Então, assim, mas é uma intimidade minha. Então, a minha grande amante é o tarô. Então, é uma coisa desenvolvendo. Agora, se você quer trazer o tarô como um amante, existe muito isso, essa intimidade, olhar as cartas, conversar com as cartas. Parece um papo meio louco assim, mas realmente você parar, contemplar a carta, né? Gente, é que eu não sei falar, porque eu começo a falar essas coisas, eu começo a achar que eu estou alucinando, mas mas é que assim, é realmente uma coisa de você se projetar na carta. Então, para mim, eu não olho uma imagem estática, é uma janela. Tá? É uma cena que eu olho para uma janela e eu vejo o que está acontecendo ali naquela, né? Então a janela virada para o pôr do sol, eu vejo pessoas brincando, jogando, né? Então é o que eu vejo numa carta. Aí eu abro a janela e vou para lá. Você entende? Então, para mim, a imagem do tarô não é um quadro assim, olha isso aqui, olha esse desenho. É uma coisa viva que está rolando ali. Tanto é que, para mim, o nome Templo Vivente do livro é em função disso. Ele, para mim, é isso, é uma coisa viva que você participa. Achei a palavra. Você participa do tarô, você participa da cena, né? E o meu objetivo é ofertar para vocês caminhos que permitam vocês fazerem esse tipo de jornada, ferramentas que participam vocês. O meu curso lá em São Paulo, eu já fiz acho que umas 3 ou 4 edições lá, depois de 2012, e 90% dos meus alunos são tarólogos profissionais, gente que atende manhã, tarde e noite com tarô, né? E eles falam assim, quando chega no final do curso, falam, cara, acabou, não que seja um super curso, tá? Mas não que seja assim, né? Agora está se fazendo, não. É porque eles estão conseguindo incorporar isso, não porque eles já sabiam do tarô. E quando você aprende essas coisas, você vê que as questões começam a se encaixar. Porque uma dúvida, eu tinha isso, em alguns casos até ainda acho que tenho, mas você sempre tem um buraco em alguma coisa relacionada, por exemplo, ao tarô. Ou mesmo astrologia, às vezes tem determinados aspectos que você vê no mapa que você diz, tá, mas está meio esquisito, não estou entendendo isso, né? E o tarô é a mesma coisa. Agora, se você sabe que ferramentas você pode usar, você vence o obstáculo. A Márcia trouxe para mim
um tarô, que inclusive foi vendido como tarô da Golden Dawn, veio com livrinho e tudo, mas eu já expliquei para ela, na realidade é um tarô que ele é baseado na Golden Dawn. Eu até gostaria de comprar o livro para ler, para ver o argumento que o autor dá, mas olhando o tarô, ele é uma mistura do tarô da Golden Dawn com o tarô Rider-Waite, tá? E aí ele não é nenhum nem outro. As imagens são bem legais, assim, bonitas, eu achei legal, embora um pouco Marvel, assim, lembra o estilo dos desenhos da Marvel. Só que aí vem uma coisa aqui que eu quero mostrar para vocês, olha que interessante. Olha aqui, ó. Essa carta aqui, dá para ver lá? Tá. Então essa carta aqui é o julgamento, ok? Então é a versão da pessoa do julgamento. Então o anjo, né, a serpente ali botou provavelmente como símbolo da sabedoria divina, ok. Esta carta é associada à letra Shin. Se vocês olharem aqui, ó, tá vendo? A letra Shin em hebraico, ele ali embaixo, peraí, deixa eu segurar aqui, e aqui com o mouse eu quero apontar. Ó, o vermelho aqui é a parte de baixo da letra Shin, que é como um riozinho de sangue, ó, tá vendo? É um filete de sangue que cai no rio, ó, e vai entrando na água. Artisticamente isso ficou bonito, correto? Só que a água, o elemento água, é a carta do enforcado e Shin é a letra do fogo, né? Então, por exemplo, ó, simbolicamente tem duas coisas aqui que não tinha que estar, né? A Shin não tinha que estar representada desse jeito, porque ela é água, não é fogo. Aliás, ela é fogo, não é água. E a água não faz sentido nessa carta, porque ela pertence à letra Men do enforcado. Então, só com isso aqui a pessoa mostra que não conhece Cabala, muito menos simbolismo. Tá? Então, ó, passa batido, né? Às vezes. Ontem, lembra que a gente falou do Yud como menstruação? Na carta da lua? Olha onde que aparece nesse tarô. Opa. Então, quer dizer, né? A pessoa fez as referências e na carta da lua nada. Você entendeu? Então, assim, como eu falei, artisticamente está interessante. Mas você vê que, se você for pelo lado simbólico, aquele quebra as tuas pernas. Porque você vai ver que a hora que você for começar a interpretar a carta, ela não vai bater. Tá? Então tem que estar um pouco, a gente tem que estar atento. Para quem não conhece, eu vou falar aqui a referência. Puto, pior que eu não tenho, eu vou ver se eu acho em PDF, tá? Eu vou ver se eu acho em PDF. Eu não tenho certeza, eu estou com a certeza que não acho. Mas eu tenho ele impresso, o material original, eu posso xerocar ou escanear, sei lá, daí eu vejo um jeito de fazer. Mas a Golden Dawn é um grupo que teve várias dissidências, né? Virou a Estela Matutina, virou os irmãos lá, como que era o nome da Brotherhood, a Irmandade da Luz Interior, que era da John Fortune, né? Como que é? Innerhood, né? Inner Light, né? Brotherhood of Inner Light, não é isso? Né? E outro cara que saiu é o Paul Foster Case, que fez o Bota, né? Builders of the Adytum, os construtores do templo, né? O Paul Foster Case é um dos caras que escreveu, todo mundo conhece. Quem foi? Quer ver? Quem foi que escreveu o Caibalion? Não tem nome assim. Então tem, né? Justamente, são os três sábios, né? Entre eles o Paul Foster Case, tá? Vou mostrar aqui na página do círculo depois, que aí fica ali gravadinho, daí em casa vocês observam.
E o Paul Foster Case, nesse Builders of the Aditum, o primeiro material de grau deles era o tarô, e eles davam um tarô Rider-Waite todo em preto e branco, só com a linha. Aí você ia pintando as cartas a cada lição, e aí ele ia explicando o simbolismo da carta e a importância das cores, aí usando o cabal, não sei o que e tal. É bem interessante, esse material muito legal, viu? Para quem curte tarô, em especial Rider-Waite, é um dos melhores materiais que existe sobre o Rider-Waite. É o pessoal do BOT, do Paul Foster Case. Né? Nossa, a internet tá meio devagar, né? Tá conectado? Tá. Tanto é que a minha filmagem tá o Appear tá online. Né? Vamos ver. Né? A quantidade de janela que tem ali aberta, né? Tem que fechar a metade aqui. Bom, enquanto isso vamos falando aqui. Aí ontem eu tinha mostrado para vocês essa referência da árvore da vida, né? Que o 7 e o 8 estão muito abaixo da árvore e tal. E eu queria mostrar outras referências aqui, só para a gente acabar rapidinho. Então, olha só, o alfabeto hebraico ele é dividido em 3 partes: letras mães, simples e duplas. São 3 letras mães, 7 letras simples e 12 duplas, né? Então, olha só, o desenho que vocês conhecem padrão da árvore da vida é este desenho da esquerda. Confere? São 7 duplas e 12 simples, né? Então esse é o desenho padrão, que é o que a gente inclusive veio mantendo aqui, que todo mundo conhece, correto? Neste desenho, a organização das letras mães, duplas e simples fica assim. Então as escuras aqui são as letras mães, aqui, aqui e aqui. As duplas aqui, né? E as simples são as que estão em branco. Fica um pouco, né? Não faz sentido. Faz sentido? Não faz, né? Se você pega o Sefer Yetzirah, lembra que eu falei que ele era a referência máxima que a gente tem na Cabala, né? Então você pega e você vai ver que ele descreve um outro modelo de árvore da vida. Percebe que esse modelo aqui é diferente daquele lá? Inclusive aqui faz um pentagrama de cabeça para baixo, dá para dar uns... Aqui esse é do mal, né? Mas se você for ver, então são 7 letras, 3 letras mães, 7 duplas e 12 simples, porque são 3 elementos, né? 7 planetas astrológicos, né? De Sol até Saturno, e os 12 signos, 3, 7, 12, né? Então você vai somar, vai dar 22, que são as 22 letras hebraicas. Se você pega o Sefer Yetzirah, no capítulo 3.4, é isso? Pois eu acho ali. Você vai ver que ele dá como referência assim, o ar, Aleph, né? Está no meio, separando a água inferior do fogo superior. Então tá aqui, as 3 letras mães, 1, 2, 3. As 7 letras duplas são as 7 paralelas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E as 12 simples são as 12 diagonais. Faz mais sentido. Ok? Então isso eu estou pondo como referência para vocês terem uma ideia. Para o livro de tarô e para o curso, eu vou considerar essa aqui, que é a imagem comum, que vocês vão ter em todos os livros, tal. Mas é importante vocês saberem que existe uma variante. Tá? Os judeus tradicionalmente usam esta aqui. Tá? Mas
Aí você diz, mas então qual que é a certa? Tem crise, né? Lembrem que no judaísmo você aprende que a questão da iconografia eles não representam, porque eles querem que você imagine a árvore, né? Então você pode imaginar de um jeito, eu posso imaginar de outro, então necessariamente não está errado. E ontem uma coisa que eu falei, quando a gente olha para o desenho da árvore, você vê um diagrama e você acha que o mundo tem que seguir aquilo, né? Lembra o diagrama do frango xadrez? Então então tudo que eu fizer vai seguir o diagrama do frango xadrez, mas a vida não é assim, né? Então aqui eu dei como exemplo, olha só, que na realidade a árvore da vida é muito mais como se fosse uma mesa de pinball. Lembra que as mesas de fliperama? E que você é a bolinha de pinball. Então, na realidade, você fica... Aqui eu coloquei as sefirot, né, marcando aqui, ó, como aqueles pinos do pinball. Porque você fica quicando na vida. Você não fica estático. Você não vai do 4 para o 5, do 5 para o 6. Né? Na prática, é a prática do pinball. Tá? Então, isso você tem que ter sempre em mente. Né? Então, até coloquei lá, ó, em cima da mesa de pinball. Né? A Ends of Hour, aqui tem até uma pontuaçãozinha, depois vocês podem calcular a gematria. Aí aqui né? E o ser humano é a bola. Tá? Para vocês entenderem e percebam que como a bola de pinball é dinâmico, né? Então ela é uma coisa rápida, muito rápida. Não é assim, estou indo daqui para lá, estou indo, né? Que é como a gente acaba estudando quando a gente lê o material de Cabala, né? Diga. E é por isso que nem sempre faz sentido essa lógica de graus, estudar assim, 5 igual a 6, agora cheguei em Tiferet, agora eu sou iluminado. Por que não? Porque às vezes você pode ser, tipo, um iluminado com diarreia está sujeito às mesmas aflições que uma pessoa que não tem conhecimento esotérico nenhum. Assim. Sim, e outra coisa, por exemplo, normalmente o sistema de graus, deixa eu ver se eu pego uma imagem aqui que tenha os graus, não tem? Então deixa eu pegar, tem, aqui ó, essa árvore daqui, deixa eu aumentar ela. Ó, então veja, começa aqui neófitos, elator, teóricos, práticos, filósofos, adeptos minor, adeptos major, exemptos, magister templi, magos e epicíssimos. São os 10 graus. Tá? Na teoria, você começa aqui e termina aqui. Este grau corresponde à Terra. Ok. O que acontece? Inclusive, por favor, isso também vocês considerem lá o próprio naipe de pentáculos, o naipe de ouros, né, que também é a Terra. Então, isso que eu vou falar vai valer para os dois. O que acontece? Supostamente, um magista ou um adepto, né, ele tem que dominar os 4 elementos, correto? Só que se você perceber, você vai ver que, por exemplo, quem tem uma vida emocional ou intelectual muito rica, por exemplo, copas ou espadas, normalmente é um fudido na Terra, que representa os bens materiais, e também no fogo, que representa vontade, manifestação, recursos, né? Então é sempre uns perdidos, né? Aí se o cara é bom na terra e bom no fogo, ele tem deficiência no emocional e deficiência, às vezes, no intelectual. Já perceberam isso? Né? Então é o desequilíbrio. Então o que acontece? Se você faz um sistema de graus baseado como esse, começando por terra, o cara que tem dificuldade com o elemento terra, ele nunca vai vencer esse grau. Ou ele vai passar nas coxas, mas ele nunca vai vencer esse grau. Né? Então, por exemplo, Gareth Knight, naquele livro Simbolismo, Introdução ao Pensamento Cabalístico, ele propõe que se você encontra alguém que tem essa dificuldade no grau, passa ele para o grau da frente, porque aí os próximos graus vão dar subsídios para ele voltar e rever a Terra. E aí cai no que você falou, você deixa de ter o grau sequencial e faz o grau por aptidão. Né? Então primeiro você vai para as coisas que nem fazer prova, você primeiro responde as questões mais fáceis e depois as mais difíceis,
Então ele propõe que o modelo de grau seja dinâmico e não um modelo, né, do 10 para 1. Um modelo linear. Aí vamos para a não linearidade, né? Senão você começa, às vezes você não tem lá as aptidões intelectuais e emocionais, você começa na Terra e vira capitão do exército, quem sabe a Terra uma outra. Exatamente. Né? Okuda. Dificuldade em copas, então empataria em qual grau a lei de Faré? O copas, você vai pegar. Peraí, deixa eu voltar aqui para mostrar. Vamos lá, né? Copas eu vou pegar aqui, ó. Primeiro eu começo terra, ar, água, aqui no práticos. Esse sistema no caso de iniciação dinâmica, isso tem a ver com o mapa astral daí, né? Que você pega os elementos que a pessoa tem em excessos, que ela tem menos, assim. É o que eu faço com o círculo, né? Foi isso que eu me lembrei. Né? A gente usa essa metodologia dinâmica para isso. Uhum. Porque você vai fechar de acordo com o teu potencial e não com o teu... com o que se deveria saber, né? Imposição externa, né? Ela não é uma imposição. Vamos lá. Aqui eu quero dar um nó na cabeça de vocês. Quando a gente falou com bastante número, eu já vou cansar vocês de chegada já. Então observe, cada sefira ela possui um número oculto e todos os números possuem um padrão, tá? Então, por exemplo, né, aqui eu botei adição teosófica ou valores místicos. Você tem a redução teosófica, né, que é aquela que você soma 1 mais 0 é igual a 1, 4 mais 1, 5. Isso é a redução teosófica. A adição teosófica, eu vou somando o número com o seu precedente. Por exemplo, 1 vale 1. O 2 tem como valor místico o 3. 3 vale 6. E assim por diante. Vamos lá. Olha só. Eu vou até aumentar aqui para vocês não forçarem a vista. Porque senão o cérebro vai pular da cabeça. Então olha lá. Né? Então assim, ó, 1 é igual a 1, 2 é igual a 2 mais 1, portanto 3. 3 é igual a 3 mais 2 mais 1 e assim por diante. Isso, no final, vai provar para mim que 1 é igual a 4, que é igual a 7, que é igual a 10. Traduzido em miúdos, a cada 3 números eu volto à unidade. Prove. Ok, olha lá. Primeiro, 1 vale 1. 3, 6. 1, 3, 6. O quarto número é 1 de novo. Então provou. 1, 2, 3. No quarto número voltou para a unidade. 1, 6, 3. No quarto número voltou para a unidade. 1, 9, 9. No quarto número voltou para a unidade. E assim por diante. Tá? Por que o tarô tem 78 cartas? Alguém já parou para pensar? Como é que são divididas as letras hebraicas? Vamos lá. 3, 7 e 12. São 3 letras mães, 7 duplas e 12 simples. Se eu fizer a soma teosófica, tá? Deixa eu agora diminuir para caber no quadradinho da filmagem ali. Olha lá. Ó. Se eu fizer a adição teosófica do número 12, que são as letras simples, olha quanto vai dar. Está aqui em cima da mãozinha. Tá? Então é o número máximo permitido pelo alfabeto hebraico. Tá? Que eu vou somando 12, mais 11, mais 10, mais 9, mais 8, mais 7, mais 6, mais 5. Aí assim por diante. Tá? E percebam que aqui eu vou chegando numa matriz. Ó. 1, 3, 6, 1, 6, 3, né? Então inverteu. 1, 9, 9. A partir daqui repete. Olha lá. 1, 3, 6. Se eu for continuar vai dar 1, 6, 3 e depois 1, 9, 9 de novo. Então eu percebo que existe uma matriz no mundo. Se eu for transformar isso num desenho, e eu disse que a cada 3 letras a gente volta à unidade, então o meu desenho vai ser um triângulo, né? 3. Vamos ver? Olha lá.
começando com um triângulo virando para baixo, a cada 4 triângulos eu formo, a cada 3 triângulos eu formo um quarto triângulo maior, não é isso? Olha lá, 1, 2, 3, quando eu pus o quarto triângulo, olha lá, apareceu um triângulo maior. Né? 5, 6, no sétimo criou um triângulo maior. E olha aqui, ó, 1, 4, 7, se eu for continuar aqui, 8, 9 e mais um aqui embaixo, 10. Vai ficar 1, 4, 7, 10, que nem a gente viu aqui em cima. 1, 4, 7, 10. Em que isso refresca a minha cabeça, além de juntar informação desnecessária? Pense quando você joga. Quem é que joga com arcanos maiores, às vezes? Com todos? E com maiores, você costuma jogar também? Só os maiores? Tem gente que joga só os maiores. Ah, tem jogo que usa só os maiores. Não tem? Então tá. Então, quando eu tenho essa lógica do 1, 4, 7, 10, então veja só. O número de origem vai dizer aonde a situação começou. Por exemplo, tire uma carta do dia. Saiu a carta do carro. O que me trouxe para a carta do carro? O 4. Né? A carta do carro é 7, não é? A carta do número 4 é o imperador, não é isso? Então eu estou vindo de uma situação dada pelo imperador. E para onde vai esse carro? Para a roda da fortuna, que é a 10. Então você sempre pode fazer essas continhas, né? Você volta 3 cartas para baixo, 3 para cima, você vai saber aonde começou a situação e para onde ela está se dirigindo. Já ficou mais interessante, né? Então então às vezes você consegue ter mais informações adicionais quando você tira isso. Uma lição de casa que eu vou deixar para vocês: pegar o tarô todos os dias, tirar uma única carta, embaralhar. Você vai embaralhar o seu tarô, tira uma carta qualquer de manhã cedo antes de ir para o trabalho, não olha e põe embaixo do maço. Quando chegar no final do dia ou antes de dormir, você pega e vê que carta que é. E aí você vai tentar associar a energia do dia com aquela carta. Tá? Isso é uma coisa interessante para a gente começar a lidar. Dá 78, não é só os maiores não, né? Qualquer carta. Todos, sim, qualquer carta. Tá? Aí vocês vão começar a perceber, vocês têm que fazer um diáriozinho do tarô. Vocês vão começar a perceber o quê? Que vai ter períodos que só vai aparecer arcano menor. Então essa semana, olha, eu joguei faz uns 20 dias, não sai um arcano maior. Eu tiro a carta, viro, é o menor. Viro, menor. O que isso quer dizer? Que você está muito mais voltado para as coisas do dia a dia do que realmente para concluir alguma coisa. Por exemplo, você se programa para estudar e aqueles 20 dias você não conseguiu. Por quê? Porque você vai ver que ficou correndo atrás do rabo, preso no dia a dia, né? No ritmo da vida diária. Já, por exemplo, se você está muito tempo se masturbando mentalmente e não concentra, não se esforça demais, assim, para resolver. Eu preciso arranjar dinheiro, preciso pagar conta, não sei o quê, só que você só tira arcano maior. O que quer dizer? Né? Que você provavelmente não está pondo a mão na massa. Você acha que você está procurando, mas você não está procurando, você não está fazendo esforço. Você está só aqui na tua cabeça. Entendeu? Por exemplo, esse é o seu tarô, né? Uhum. Eu vejo que você usa muito mais os maiores que os menores. Olha que a marca aqui. No passado, na verdade. Hoje não. Hoje eu uso agora tudo. Já está emparelhando. Está começando. Mas eu usei só os maiores durante um bom tempo. Era porque Isso transformar em ação o que está sendo pensado, eu penso
tem a ver também com o número 3 da magia, né? Porque daí você tem lá... Poder, vontade e manifestação. E é só a partir do 3 que você tem o salto qualitativo para descer do abismo, para atravessar o abismo e transformar aquilo que está num plano mais ideal, mais abstrato, em algo factível, algo com metas, algo concreto, que é o número 4, daí é o número da expansão, do crescimento. É que aí que tá, pessoal. Você tem o triângulo, que é a manifestação. Papos diz assim, o triângulo da magia é poder, vontade e manifestação, né? Poder todos têm, vontade nem todos. Então, se você não tem vontade, não manifesta. E o 4, que é o que você está querendo falar, acho, é a manifestação física daí, né? É a materialização. E assim, pense nessa questão de atravessar o abismo, né? Você tira uma carta do 3, ainda não é uma coisinha real, assim, ainda é muita coisa da tua cabeça, natureza. Daí quando você tem um 4, você já tem algo mais físico, mais palpável. Assim. Tangível, né? Aliás, agora a gente vai entrar nas cartas, eu quero passar um pouco dos arcanos maiores, mas ao mesmo tempo eu quero fazer uma propaganda aqui. Eu vou deixar com vocês esse material e é para vocês estudarem, tá? Então não fica se alugando. Na realidade é o seguinte, isso aqui eu vou deixar com vocês. Existe o quadrinho físico, tá? Mas eu estava falando antes para a Márcia, na Amazon, são 2 volumes, tá? Cada volume tem 400 páginas. Tá R$800 o primeiro volume. Então, esquece, eu vou dar escaneado para vocês. Vocês precisam ler isso aqui, se chama Prometeia. Tá? Você leu já? Não, na tua casa, na casa da tua sogra você me mostrou aqui. Né? Isso. Então, Prometeia é do Alan Moore, tá? E na realidade ele é um livro de magia e cabala. Então ele inclusive fala muito do empoderamento da mulher, tá? São quadrinhos, né? Ali o Totti e o Ernest junto ali. Né? E ele se baseia na história que diz que criou-se uma divindade mulher, Prometeia, né? Tinha o Prometeu, criaram a Prometeia, e que na realidade ela vem defender o mundo de poderes do mal, aquela coisa toda, é como uma Mulher Maravilha. Só que a cada geração, né, uma mulher encarna a Prometeia, então ela se transforma em Prometeia. Quando essa mulher morre, uma outra mulher vai receber a Prometeia, só que a Prometeia anterior não morre, ela continua. E aí as Prometeias anteriores vão ajudar no treinamento da Prometeia atual. A história se baseia nisso. Só que o genial disso aqui é que na realidade o Alan Moore é um gênio. Então ele aqui fala de Goécia, né? Por exemplo, acho que é esse número aqui. Tem todos os gênios da Goécia, e são 32 revistas que tem toda a árvore da vida. Olha os gênios da Goécia aqui, ó. Né? Então eles aparecem e ela tem que, ó lá, cheia de referência, assim, mágica, né? Então é bem interessante a revista e, ó, que legal, cadê? Aqui. Tem magia sexual, Tem, nossa, muito legal, assim, né? Só que o Alan Moore sabe o que ele está falando, tá? Ele não está brincando. Aí, por exemplo, quando você pega aqui, ó, deixa eu ver se é esse, mas acho que não, acho que é esse outro aqui. Ele fala caminho por caminho da árvore da vida, sefira por sefira da árvore da vida. Então, cada número de revista, né, é uma... Olha lá, o amor é a lei. É a lei, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui se é. Ó, tá aqui começa, olha lá. Então
Então, tá vendo? Ele vai fazer toda a referência a Sefira, ó lá. Os quadrantes planetários ali, ó. Aí ela encontra Crowley, LaVey, né? Ela vai encontrar toda essa turma aí, tá? Olha lá, a árvore da vida aqui em cima, né? Então ela vai dando todo o caminho. Aqui eu quero achar, cadê? Acho que é essa aqui então. Ele é um estudioso de magia, né? Alan Moore, né? É fabuloso, sim. Aqui, ó, toda... Oi? Tem que ter um Constantine, do inferno. Ó, aqui ele está falando de Geburah, que é a Sefira associada a Marte. Ó, aí toda a referência, olha lá, ó. Toda a referência, ó, todo quadrinho, né? Ó, ele vai fazer todas as referências. É muito legal, compensa muito assistir, principalmente para ler, principalmente para vocês terem essa visão mais lúdica, né, desse conhecimento. E aqui no final, quer ver que legal? Deixa eu ver se é esse aqui. Eu quero mostrar um pedaço. Ele faz o último número da revista. Ele é um pôster imenso assim, numa parede assim. Deixa eu ver se é esse. Quer ver? Não, é só uma historinha extra. Então deve ser esse aqui, 32A. Olha aqui, ó. Então, na realidade, a revista você desmonta ela inteira e cola uma página na outra, ele forma o rosto da Prometeia gigante, que aí você tem que encaixar. Ó, tá vendo essas rosas, essas coisas aqui? A hora que você junta, forma o rosto dela. Tá? Que você junta tudo isso aqui. Só que ao mesmo tempo, quando você lê, quer ver? Deixa eu ampliar bem só para vocês verem. Ó, aqui tem os desenhos, né? Ó. Agora olha que interessante. Vamos lá. Olha aqui, ó. Sefira 1, Keter ou coroa, deuses, Jeová, Alá, outras divindades monoteístas. Cor, branco, pedra, diamante, planeta, né? Planta, amendoeira, perfume, âmbar cinzento, animal, Deus. Ele dá toda a tabela. Olha só. E aí aqui, ó, uma personagem de ficção se manifesta na realidade através de artistas e escritores que contam sua história. Obviamente o nome é uma versão de Prometeus, que significa pensamento, imaginação, né? Então é bem apropriado. E aí ele vai colocando ali, ó, todas as informações. Ó, Sefira, Rochma, né? Aí ele vai dando toda a descrição. Aqui, ó. Aí ele vai entrando, ó, se deuses são ideias transcendentais, então a ideia de um Deus é um Deus. Imagens divinas tentam aumentar a consciência humana pelo poder da arte. Aí vem para cá. Estátuas clássicas de deuses tinham como propósito a meditação ao invés da adoração. Então, ao entender as qualidades de um Deus, estaremos aptos a reproduzi-los mais completamente em si mesmos. Então ele vai dando todo o passo a passo, né, do pensamento da árvore da vida inteirinho, olha lá. Então assim, vale perder um tempo lendo isso aqui. Ó, a palavra grega psique para descrever a mente humana, a alma e essência, não era uma palavra nova para os gregos, mas usada antes para borboleta ou mariposa. Portanto, o voo aleatório da borboleta de um ponto a outro também são modelos precisos de como o pensamento segue um caminho fraturado de um conhecimento a outro, né? Um pensamento não linear. Agora ela me deu o gancho, eu vou ser obrigado a fazer o serviço. Quer ver? Fiquem com a ideia da borboleta na cabeça. Né? Olha aqui.
Olha lá, se você ver aqui na carta do louco, que nós voltamos ontem, olha quem que aparece aqui. Tá? Então, aqui a gente já tem alguns elementos para a gente trabalhar. Vamos lá. Né? Da Prometeia, o voo da borboleta veio para trazer a gente para o louco. Né? Então, eu vou deixar a Prometeia para vocês lerem. Compensa ficar um tempo lendo. Vocês vão demorar para absorver o conteúdo. Lá pelo número 10 ou 12, ele pega todos os arcanos maiores e faz um a um uma interpretação. Tá? É bem legal a linha de pensamento. Então, vamos aproveitar a ideia que o próprio Alan Moore deu ali, porque ele ali, de certa forma, ele está usando a arte para transmitir a ideia de coisas mágicas, coisas divinas, né? E não tem nenhuma informação errada no Prometeia, tá? Ele não tomou assim grandes liberdades. A liberdade que ele tomou foi usar o conhecimento mágico para fazer uma história de super-herói. Mas tirando isso, a parte do conhecimento mágico em si tá ok. E aqui a gente vai usar uma ideia parecida, porque na realidade, se você for ver o Crowley e esse pessoal, hoje tem muitos tarôs, são mais de 1.800 tipos de tarô. Mas se você pega, foi por influência desse pessoal da Golden Dawn que o tarô começou a entrar mais por uma área de arte, né? Então você vê a Pamela Colman Smith, ela desenhava cenários de teatro. É muito legal. Ela fazia cenários de teatro. Ela era uma artista, né, de outro nível. Ela ilustrava livros, tal. E ela consegue, por isso que esse mérito é dela, não é do Waite definitivamente, né? Dá vida às cartas. Você olha as cartas do Rider-Waite, você vê a coisa rolando ali. Acho muito poética a forma dela. Acho muito bonito o tarô Rider-Waite pelo trabalho dela, não pelo Waite, né? Serzinho execrável, né? E ela morreu pobre e indigente, né? Ele nunca pagou ela. Ele nunca pagou ela pelo trabalho. Inclusive você vê a misoginia extrema, que o tarô se chama Rider-Waite. Rider era o editor e Waite o próprio Waite. Ele não citou ela no nome, né? Moral cristã e maçônica dele, né? E aqui você vê a Frida Harris, né, no tarô de Crowley. Ela criou painéis. Essas cartas eram mais ou menos também daquele quadro que tem ali, ó. Né? As cartas originais do tarô são desse tamanho, né? E você vê, olha só, vamos sair um pouquinho da seara do pensamento, e eu vou passar alguns símbolos para vocês aqui, lembrando que uma boa dica que eu posso dar para vocês como eu falei, começar a anotar os símbolos. Pega um dicionário de símbolo, vai dando uma pesquisada, que isso vai ajudar muito vocês. Então, olha só, vamos começar então pela borboleta. A gente acabou de ver ali, né? Que ela representa o pensamento humano, o conhecimento, e num voo errático, né? O louco, ele tem na mão ali diamantes, né? Aqui na cabeça também tem uma pedra, que representam, portanto, a gente já viu ontem, a proximidade com Keter, lá em cima, porque a Aleph estaria lá em cima na visão do Crowley, né? Os 3 círculos são a Yin, a Enzof, a Hour, né? A Yin, a Enzof a Hour. A pomba, nós falamos, é a pulsão de vida, né? Então, desejo de viver. Ao mesmo tempo também representa na sexualidade representa o esperma, tá? Deixa eu ver se a internet voltou, se é que ela foi para algum lugar. Deixa eu ver aqui. Beleza. Aqui, ó, vamos pegar aqui, ó, vamos pegar esse símbolo aqui, olha lá.
Esse símbolo, inclusive, a gente já viu muito em igreja, não viu? Né? No geral, ele vai vir nesse formatinho aqui, assim, que a gente vai ver em altares e coisas, né? Então, vamos lá. Aqui, ó, você tem a vulva, né? Então, temos aqui já uma vagina já de cara. Aqui, o cálice representa o útero feminino, né? Aqui, né, a pomba, se você olhar em alguns desenhos, você vai ver que a pomba tem uma sementezinha, que inclusive aqui na versão colorida, olha lá, ó, você vê descendo, correto? Né? Então, é o pênis, né, e o propósito da fecundação. Por quê? Isso representa, na Igreja Católica, a transubstanciação. Lembra? O que o padre diz quando você vai comungar? Comei e bebei. Esse é meu sangue que foi derramado por vós, e esse é meu corpo. Então, na realidade, para você ter a transfiguração, você precisaria do pão e do vinho, né? Que são aqui ilustrados desta forma, para ter transubstanciação. Porém, o padre só entrega para você o pão, né? Então, na igreja você só recebe meio mistério, né? Aos fiéis não será dada a transubstanciação, lembre-se disso, né? Isso tá? E aqui tem o mistério que é explicado na imagem. Então, esta imagem corresponde àquela pomba lá do louco, tá? Imagine botar de guia turístico para a igreja. Aqui nós temos a igreja do século XVII, ele vai falar um pouquinho dos símbolos, né? Aí você tem aqui o urubu, que é o símbolo da mãe, o símbolo de Ísis, né? Aqui a vinha representando Baco, lembrando que ele lembra aqui a figura do louco como homem verde, vai fazer ele ser associado, por exemplo, a Robin Hood, Peter Pan. Lembra que a roupa do Peter Pan é verde também, né? E existe nas lendas celtas o homem verde, tá? Porque ele representa justamente o poder da agricultura, né? O poder da renovação da primavera, ok? E ele é associado a Pan, né? Então por isso que ele também tem chifrinhos e Pan. Eu gostaria de ajudar, mas não tenho certeza. Que pena, né? Aqui você tem o elemento fogo. Aqui você tem o crocodilo, né? Representando as regiões quitonianas da mente, ou os aspectos mais sombrios da mente humana, né? Isso você procura depois no dicionário, naquele grosso que estava por aí, que está com alguém? Está aqui, né? Se você procurar ali a palavra quítonos, você vai ver. Ele fala das regiões abissais da mente, além da sombra. Você já tem a sombra, que todo mundo sabe que boa coisa não é. Aí tem o que está depois da sombra. Aí seria do qual o crocodilo é o símbolo, né? Aqui as duas crianças são Apolo e Diana, que vão aparecer de novo depois na Carta do Sol, né? Então eles são os irmãos caçadores, né? Apolo e Diana, tá? Aí, para ver o simbolismo dos dois, por exemplo, tem o livro do Fraser, A Rama Dourada, que ele fala, o livro inteiro ele passa explicando o mito de Apolo e Diana, tá? O tigre, ele tem uma conotação aí não só de culpa, mas também de atenção, porque, por exemplo, se você for ver em outros tarôs, o louco sempre é acompanhado de um cachorro, né? Que ele tenta alertar, porque o louco está sempre num caminho meio preocupante ali. Então, no tarô Rider White, que tem aquele louco bem, né,
alienado, né? Ele está indo para o abismo, ele está olhando para cima, ó. Inclusive ele está olhando para uma borboleta. Também vamos ver isso daqui. O Hyderweight. Achei que era pro céu que ele estava olhando só no... Não, se eu não me engano, ele está olhando. Agora que me bateu. Aqui, quer ver? O louco sempre andrógeno, né? Não, aqui ele está olhando para o céu. Ele está aqui, ó, uma conotação de andrógeno, né? E tinha borboleta que ela voou na hora que eu fui. Né? Estava aqui assim, mas ela foi para o outro lado. Né? Então você vê aqui, ó, aqui o cachorro vai fazer a função do tigre, né? De alerta, né? Para você voltar à consciência. O saco representa as riquezas dele, que necessariamente não são desse mundo, né? As posses dele. No Crowley, né, o louco, você vê, vai abrir aqui, olha lá, você tem também as moedas cunhadas com símbolos astrológicos e cabalísticos, né? Então ele está aqui, né? Então representando uma totalidade, ao mesmo tempo representando Rochma, né? Porque se você for ver a Sefira Rochma, um dos símbolos dela é o zodíaco inteiro. Sabia disso? Pois tem. Né? E as flores aqui, né, representam o desabrochar da alma humana. Deixa eu voltar aqui. É um caduceu? Aqui voando é um caduceu, né? É o caduceu de Hermes, né? Você vê que a borboleta meio que se transforma, dá a ideia, né? Como se fosse aqui, ó. Começa a pomba, né? Você tá vendo, ó? Minha pomba e vira o abutre, aí vira a borboleta e aí torna-se o caduceu, né? É como se fosse de certa forma, um passo a passo aqui, né? Aqui é uma folha de uva, né? Para vir aqui. Então é como se isso aqui representa uma consciência divina, né? É a serpente do conhecimento, a Kundalini desperta, etc. O sol está bem nos genitais aqui, porque representa que a consciência dele ainda está associada aos órgãos genitais. É um quadril feminino, né? É um quadril, de certa forma, feminino. Né? Uma alucinação dos seios ali também. Sim, sim, para ter uma ideia meio de quase um bafomezinho ali, né? E aqui, ó, e veja, que nem eu falei, ele está se jogando, né? Esse louco, ele é diferente de outros, que enquanto o Waite está na beira do abismo, que é o abismo de Da'at, já tinha parado para pensar nisso? Não tinha nada. Não, eu pensava que era um abismo tipo vindo de Ein lá para baixo, para cair em Keter. É que ele está falando da posição dele na árvore, né? Então, justamente, ele está vendo que nem aqui a In, a Insof e tal, né? Que o caminho do louco por essa versão da árvore é de Keter para Rochma, né? Então ele está ali, né? Nesse pedaço da árvore, então ele está caindo, né? E esse abismo é o abismo de Da'at, tá? E aí, só que o louco do Crowley, você vê que ele está rindo e se jogando, né? Ele está caindo para trás. E olhando pra gente. Exatamente. Convidando, né? Tipo, vem comigo. Então é um salto de fé, tá? Daí o louco, por essas e outras, vamos lá, né? Então ele vai ter essa conotação de renovação, que eu falei por causa da própria questão do homem verde, né? Os chifres representam a iluminação. Lembra pela Bíblia que quando Moisés desce o Monte Sinai, ele é descrito como tendo chifres de luz, né? Porque ele tinha visto Deus e ganhou um par de chifre. Ele vai representar, que nem você vê, o tigre morde a perna, não está olhando, tem um jacaré lá embaixo, ele não está, caguei, andei, né? Então ele representa a entrega, o salto de fé. Então, por exemplo, o louco, ele, como significado tradicional, ele vem como liberdade, só que o louco pode ser liberdade ou libertinagem, né? Então, de repente, você acha que você é livre, não, você só é desorganizado,
Tá? Então nem sempre o louco assim, o louco é uma carta ótima. Aliás, assim, se alguém aqui faz isso, né, não me interprete mal, tá? Mas vou dar uma opinião, né? A opinião é que nem a bunda, dá quem quer, né? Então, assim, muita gente diz, a minha carta é o louco, né? Mas, no geral, isso pode estar mais representando a sua desorganização pessoal do que aquele louco livre, né? Que, de novo, é a diferença quando a gente fala de Telemann, voltando para o contexto do Crowley, de Telemann, vontade é uma coisa, desejo é outra. Por exemplo, o desejo passa. Gente, tudo que eu queria era esse tarô do Crowley. A hora que você tem, você põe na gaveta. Reparou? Você quer, pô, eu quero um carro novo. Você tem um carro novo, vai para a garagem. Putz, eu queria tanto esse livro. Nossa, eu vi aquele livro de símbolo do Goya, que foda! Você compra. Daqui um ano eu volto, cadê? Você leu o livro? Então, Goya, sabe o que é? Esse ano foi um ano agitado para mim, daí não deu tempo. Então, o desejo, ele tem por característica essa coisa muito de possuir, né? De chegar lá, mas de ser uma vitória vazia, né? Você na realidade nunca faz nada com aquilo, né? Então, você compra o carro, não faz nada, compra o livro, não lê, você... Oi? É um troféu, né? Eu já tive gente que disse, se a minha verdadeira vontade for encher o cu de droga. Bom, primeiro que essa é a vontade de merda, né? Porque, assim, se a tua expectativa de vida é só você chapar, não serve para nada, entendeu? E outra que também, a própria droga é um exemplo, que você usa e dali a pouco você quer de novo. Então, não é isso a verdadeira vontade. Isso são desejos. A verdadeira vontade é uma coisa que nunca passa, tá? Um dos exemplos que eu dou é o Jimi Hendrix. Se você lê a biografia dele, você vê, a vida inteira buscando a nota perfeita, o solo perfeito. Você entendeu? Você pega Mozart, né, para ficar nos compositores, a perseguição de um objetivo único, e muitas vezes isso vai tomar a vida da pessoa, né? Até aquele matemático, o homem que viu o infinito, você sabe aquele hindu lá, você conhece essa história? Tem um matemático hindu, era um piá assim, o guri era novo, e ele era daquela época que a Inglaterra dominava a Índia, ali no período ali pré-Gandhi, e ele foi estudar, acho que em Oxford, alguma coisa assim, e os caras tratavam ele, por ser hindu, como lixo, assim, sabe? Ele tá lá bem, o marrom, né? E o cara começa a fazer conta, não sei o quê, e para vocês terem ideia, até hoje tem equações que o cara usou que está servindo lá para fazer foguete, botar satélite, calcular não sei a distância, não sei da puta que pariu, sabe? Então o cara deixou um caderno de anotações quando ele morreu, tão absurdo assim que até hoje não se esgotou tudo que o cara deixou. E o cara morreu, procure no Netflix o filme O Homem que Viu o Infinito, que é a história desse matemático, tá? Então você vai ver, e o cara, ele morreu perseguindo isso. O próprio Jack Parsons era telemita e era cientista de foguete, e até hoje se usa o legado do cara, assim, né? Sim, né? Então a verdadeira vontade, ele tem essa característica de não se esgotar, e se é um troço assim, não adianta, aquilo vem na tua mão, vem para você, né? E muitas vezes a verdadeira vontade, eu uso o meu exemplo, de que com 9 anos, assim, a hora que eu li a biografia do Papa, eu falei, é isso que eu quero para a minha vida. Tanto é que depois eu nunca mais fiz outra coisa. E várias outras pessoas, você percebe isso também da pessoa logo cedo
ter um chamado, assim. É muito isso, você tem um chamado. Esse contexto, assim. Né? Glória, Pergunte. eu queria voltar no Arcano do Louco, que você falou do salto de fé. Eu sei que o Crowley, ele leu Nietzsche, né? Uhum. E o Nietzsche no Zaratustra, ele fala, né, que ter fé é dançar na beira do abismo. Sim. Então isso faz uma relação, né? Sim. Né? Mas isso, inclusive, eu digo para você que o Nietzsche também tirou de outros lugares, né? Não é uma invenção dele, né? Aí a gente entra em outra questão que foi importante você ter citado, porque na realidade, assim, é o símbolo que se impõe ou somos nós que valorizamos o símbolo? Tá? Então, por exemplo, esse contexto do abismo, a vontade de se atirar, né? Então, existe esse simbolismo, né, do abismo, e eu particularmente acredito que o símbolo se impõe, né? E não, eu acho que a gente pode valorizar. Então, para mim, o círculo representa tal coisa, mas você não vai conseguir subverter o símbolo, ele sempre vai acabar retomando a posição dele, por mais que você queira ressignificar o símbolo, né? Então, por exemplo, a cor vermelha sempre vai ser uma cor associada à paixão, à raiva, à luta. Nunca vai ser... você não vai ter uma bandeira vermelha como símbolo de paz, como uma bandeira de trégua, jamais. Você pode até convencionar, mas você não vai conseguir. Diga. Essa questão do abismo também, né? O abismo, quem nunca chegou na beira de um abismo não pensou em se atirar? Exatamente. Ou dar um passo mais à frente, ter coragem, ou ter medo e recuar. Exatamente. Então, toda essa relação... Essa dinâmica de pensamento vai aparecer ali. Exatamente. Que é a coisa que aparece todos esses aspectos do louco, né? Sim, Coragem, e se você for jogar para alguém, você pode até perguntar, né, em que momento que você está. É verdade. Né? Você quer recuar do abismo ou você quer se atirar? Né? O problema não é quando você olha para o abismo, é o abismo olhando de volta para você, né? Voltando ao Nietzsche, né? O abismo te contempla também, né? O abismo olha para você de volta. Né? Você ia falar alguma coisa? Ia falar que nesse sentido, especialmente, eu vejo a magia como completamente oposta à tradição acadêmica. Você pega a psicologia, pega a sociologia, pega a filosofia, você tem uma construção dentro da academia do símbolo como algo construído social e culturalmente ao longo dos séculos e blá blá blá. Então é um produto sócio-histórico. Mas se a gente pensar do ponto de vista esotérico e mágico, na verdade, o símbolo está em Esod, está em um outro plano, e ele vem bem platônico, ele vem e se transporta para o nosso mundo aqui, a gente faz uso dele. Ele se impõe, ele não é nosso daqui. Na verdade, ele sempre existiu. Ele é platônico mesmo. Está no mundo inteligível e a gente só o vê aqui porque ele existe lá. É a casa dos tesouros das imagens de Deus, não é essa expressão que aparece em algum dos Liber aí? Não é isso? É um plano acima de Malkuth, que a gente está fazendo um download desse símbolo para cá. Sim. Não algo que você acessa os registros acásticos, né? Estava falando sobre isso antes de começar. Então vocês estavam tramando as minhas costas, é isso? Eu quero, por favor. É complicado estudar filosofia dentro do sistema acadêmico. Sem nada. Nada. Vai muito, eles se batem muito em frente. É materialismo, né? Não existe uma explicação esotérica por trás. A coisa é assim porque é construída nas relações de trabalho, nas relações, enfim. Né? Magia. Eu não vou passar todas as cartas, eu vou, na realidade, assim, senão eu vou ficar tomando tempo, falando carta por carta,
mas uma que eu já fiz isso extensamente no livro, então vocês vão poder já partir de uma outra referência, mas eu quero principalmente ajudar vocês a entender a mecânica da coisa para vocês poderem fazer a partir de qualquer tarô, a partir de qualquer jogada, de qualquer símbolo, né? Porque senão assim fica muito, eu sou o dono da bola, eu estou passando conhecimento e você não está pagando aqui o curso para me ouvir falar o que está no livro, senão você só compra o livro e fica em casa, né? Você quer aprender alguma coisa, né? Pelo menos eu penso assim, né? Se vocês pensam diferente, por favor, até me deixem saber, né? Mas eu entendo assim que os alunos querem esse algo mais, né? Então vamos lá. Aqui eu tenho a sacerdotisa, eu pulei ali a carta do mago, né? O Crowley, são 3 estudos da carta do mago com algumas diferenças, né? Então, por exemplo, eu vou falar rapidinho aqui, né? Essa seria uma das primeiras versões, tá? Você vê que aqui vou ter que falar da carta do mago, não adianta, eu ia fugir, mas não vou fugir, não vou poder. Você tem a figura do mago aqui, né, com várias mãos, aqui um pergaminho associado ao Liber Mundi, que é aquele livro que eu falei que tem todo o conhecimento do mundo, lembra? Tanto nós falamos que o Christian Rosenkreuz, quando foi enterrado com o livro que tinha todos os saberes. Então, esse pergaminho se refere a isso, tá? Caduceu, espada, pantáculo, são as armas mágicas, né? Ok? E aqui no fundo, ó, você vê como se fosse um macaco aqui, né? Ó, tá vendo aqui? Preto aqui, ó. Tem gente que diz que parece um ursinho. Tá vendo que tá sentado aqui, ó? Traz vezes, consegue enxergar? Ó. Tá vendo? Né? Ó, nessa outra tá aqui, ó, o babuíno, né? Repare que como louco esse aqui tem a consciência ainda nos genitais, ó, você tá vendo? Tá? Aqui ele faz como se fosse uma suástica. Também tem as armas mágicas em volta aqui, né? O fundo e o babuíno embaixo. E esse que é o mago tradicional, que foi o que ficou no tarô, né? Também as armas mágicas. Aqui os pés formam as asas, né? Que lembra que a sandália de Mercúrio tem asas, né, representando a velocidade do pensamento e que permitia a ele fazer a viagem entre o mundo dos vivos e o mundo divino, né, dos mortos ou o mundo divino, lembrando que Mercúrio é um deus psicopompo, isso quer dizer que ele é um condutor de almas, né? E aqui você tem as armas mágicas, olha lá o pergaminho de novo. E aqui você vê que o caduceu, ele começa aqui embaixo, ó, vem subindo, passa, olha lá, vai até aqui em cima, e aqui o caduceu aparece. Então aqui ele representa a Kundalini totalmente desperta. Tá? Lembra que lá na carta do eremita você tem a Kundalini em volta do ovo, né? A serpente enrolada. Então você vê que... E tem um babuíno aqui. O babuíno é muito interessante... Porque ele, na realidade, a gente chama de babuíno, mas o termo é sinocéfalo ou cabeça de cão. Quando você diz que o sujeito tem um sorriso cínico, né, você está dizendo que ele está tendo um sorriso de cachorro, né? Rindo igual um cachorro. Eita, sorrisinho cínico. Né? Então, com cara de cão, sinocéfalo. E aí, na iniciação da Golden Dawn, eles atentam sobre os perigos do demônio com cara de cão, né? Que é o babuíno. E às vezes tem pessoas que sonham com cão e coisas assim, acontece. Pode ser a representação do babuíno, né? E aí vale a pena citar que na Grécia Hermes era chamado 3 vezes grande, né? Trismegistus.
No Egito, inclusive está tatuado aqui, eu tenho isso na carne para provar para vocês, ele é 2 vezes grande. Tá? O epíteto dele era 2 vezes grande. Só que daí, no Egito, ele tinha a forma de íbis e a forma de babuíno. Só que, na real, ele andava sempre acompanhado com esse babuíno. E este babuíno era um filho da puta, porque lembra que o objetivo do Hermes grego é trazer a mensagem dos deuses. Tá? Só que Hermes era muito mentiroso. Ele sempre dava mensagem trocada, né? Aí onde ele vai se associar com Loki, por exemplo, entre a mitologia nórdica, tá? É o equivalente dele. E na Grécia ele é o patrono dos ladrões e dos mentirosos também, né? Sabia disso? Hermes é o deus dos mentirosos, né? E no Egito também, só que na verdade no Egito você tinha o Ibis, né? Que falava a verdade, inclusive apareceu lá o desenho do Prometeia, e aí você tem o babuíno, que é o sacana. Então, quando entra o babuíno na jogada, ele está passando a mensagem trocada. Tá? Então, aí o sinocéfalo sempre vai representar o poder da mentira, o embuste. Que nem o véu da sacerdotisa, quando a gente falou que tem uma função ali de esconder e ocultar, o babuíno também é o cara que dá uma enganada, é o cara ligeiro, o cara que tá... E eu sempre associo o mago também com o mago de rua, né? Com o camelô, né? Que vende óleo de fio de bacalhau, aí vende aqueles troços que nunca funciona, não tem? Que ele rola, fala, aí o cara pula no meio dos arcos e sai do outro lado e tal, e enquanto isso tem alguém batendo a carteira atrás, né? Então essa seria a função bem característica do babuíno, tá? E muitas vezes, por exemplo, vamos citar o caso de você ter um sonho envolvendo aí o babuíno, envolvendo, por exemplo, um cachorro, que aí vai aparecer na carta do Waite e outros, né? Então é difícil você sonhar com um babuíno, mas você sonha com um cachorro, não sonha? Então, dependendo da situação do sonho, tá? Então você tem que ter uma, né? Vamos lá. Eu sonhei que um cachorro passou na minha frente na rua. Eu sonhei que eu estava indo entrar eu chegava na frente de uma biblioteca, na hora que eu fui entrar na biblioteca, um cachorro apareceu na porta da biblioteca e não me deixava entrar, por exemplo. Isso é um exemplo que, no geral, o cachorro está sempre impedindo alguma coisa ali, ou tenta morder você, né? Então, no caso dele tentar morder, ele pode estar representando um conhecimento perigoso, né? Ou tentando afastar você daquele conhecimento, no caso, por exemplo, da biblioteca, né? Ele não quer deixar você entrar na biblioteca, ele não quer que você acesse aquele conhecimento, tá? E muitas vezes você sonha com um cão preto, que tem aqui no dicionário de símbolos, né? O cão preto muitas vezes era associado com o diabo, não o gato preto, o cão preto. O cão preto cruzou meu caminho, né? Aí vários simbolismos aí, né? Deu para esclarecer? Deu? Ajudou? Complicou, mas é bom. É ótimo quando complicou. Não, obrigado. Né? Então, aqui, né? Então, por exemplo, se eu vou fazer uma jogada de tarô, gente, outra coisa. Olhe assim, lembra que eu falei de olhar para a janela? Que eu vejo a carta, para mim não é um quadro, é uma coisa rolando ali, é uma cena, né? Então, assim, quando vocês jogarem tarô, dá para jogar tarô mecanicamente? Isso é isso, aquilo é aquilo, dá.
Tá? Vou até mostrar aqui depois, nós vamos fazer, para vocês verem que dá para começar só na técnica, sem envolvimento nenhum, dá para ler um tarô seco assim. Mas, para mim, o mais legal é quando você consegue tirar mais do tarô. Eu gosto de tirar mais. Eu gosto muito dessa ideia. E uma das coisas que é importante você fazer é você, antes de falar qualquer coisa para o consulente, olhe bem para as cartas que tem na tua frente. E se você olhar com a abertura mental suficiente para isso, você vai ver que a hora que bater o olho, alguma coisa vai te chamar a atenção. E às vezes não é assim, sempre que eu olho para essa carta eu vejo, não é isso, né? Mas é assim, você foi ler para a pessoa e de repente, pô, mas cara, esse babuíno aqui, o que tem esse babuíno, né? Ou às vezes o cliente olha, né? O que é aquilo ali que está, essa coisa aí no canto da carta, o que é? Vem, eu já tive vários, né? Inclusive eu tive uma leitura recente agora que eu fiz para inclusive era um psicólogo, eu fiz a leitura para ele e daí ele assim, aí eu fiz toda a leitura, tá, mas aqui ó, tem uma carta aqui, dá uma olhada, o que é isso aqui na carta? Exatamente, ele foi, o que é isso aqui? E era uma das coisas que para mim eu tinha inclusive interpretado, né? Falei, isso aqui, lembra que eu disse tal coisa? Lembra? Então, isso aqui é por causa disso aqui. Então a pessoa mesmo vai ser chamada. O que eu estou querendo dizer com isso? Que as cartas, algumas coisas vão pular na tua frente. Que são as coisas que você vai prestar atenção. Você não precisa, e outras não. Vão se ocultar. Então nem sempre você precisa parar na frente do cliente e ler todo o simbolismo da carta, que se representa, blá, 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 blá. Só para uma tese acadêmica. Porque às vezes você olha e alguma coisa chamou a atenção. Às vezes, as cores das cartas envolvidas, você jogou ali, de repente, o jogo saiu tudo meio azul, amarelo. Interessante isso. Né? Eu vejo que são as cores predominantes aqui. Né? Então, de repente, às vezes a carta do mago nem sai na jogada, mas se você olhar o jogo de longe, você vai ver que está tudo azul e amarelo. Aí você, será que não tem a ver com o mago? Né? Ou o babuíno vai te chamar a atenção. Mas esse babuíno aqui tem treta, a gente já sabe que ele tem treta. Então, provavelmente, alguma coisa na situação que você está... então eu estou fechando um negócio porque eu quero comprar um imóvel tal, e eu estou meio inseguro, porque não sei o que e tal, o contrato não está saindo. Deixa eu jogar o tarô. Né? Se sai a carta do mago, no geral, Mercúrio tem a ver com comércio e contrato. Aí você diz, não, vai fechar porque saiu o mago, indica que está tudo bem. Mas se tem o babuíno ali, de repente não está saindo porque tem alguém enrolando o cara. Aí tem que ver a posição e as cartas ao redor. Mas de repente, se o babuíno te chamou a atenção, será que esse contrato é uma boa de ser fechado? Porque às vezes tem um truque na manga aí do cara, né? Entendeu? Então você tem que estar atento para perceber o que você vai salientar ou não. Né? A sacerdotisa, né? Eu também não vou falar demais, eu falei bastante do véu dela. Reparem uma coisa, se vocês prestaram atenção, e eu tenho certeza que não prestaram, você verá que a perna dela são pernas masculinas. E ela no colo tem um arco. Por quê? Porque ela é a Diana, a caçadora. E as pernas são do irmão, Apolo. Tá? Crowley fez isso propositadamente, né? As pernas masculinas ali, dela representando Apolo. Tá?
os cristais, a proximidade com Keter, né? As duas colunas ali representando o pilar da severidade e o pilar da beleza, né? Aqui atrás, isso aqui são as colunas, né? Que é aquela coluna papiriforme do Egito, que ela é gordinha assim, lá embaixo, e afina para cima. Tá? O que dá a posição, veja que aí ela está descrevendo na imagem da carta a posição dela na árvore da vida. Lembra que a sacerdotisa vai de Keter a Tiferet, quando a gente estava vendo o caminho lá do camelo, que ela descia lá, né? E aí você vê que ela pega justamente, de um lado está uma coluna, do outro outra coluna, e ela desce pelo caminho do meio. Então estão aqui, ó, a coluna com Geburah, Hesed, né? E ela no caminho do meio, que é o caminho de Gimel, que é o camelo. Aí também, dá para falar milhares de coisas, dá para ficar um tempão falando aqui, mas eu acho que dela ontem a gente já falou bastante coisa, né? No geral, como eu falei, embora o sentimento geral dessa carta é que ela representa o conhecimento secreto, conhecimento oculto, não é isso? Né? Mas na verdade é aquilo que eu falei para vocês. Todas as vezes que eu joguei e assim, eu não me lembro de ter jogado ela alguma vez na vida com essa coisa de conhecimento oculto, você tem que usar a intuição, e que funcionou. Sempre dei com os burros na água com essa história aí. Nunca foi. Agora, no entanto, você chega e diz assim para mim: então, eu estava vendo um emprego e, cara, olha que proposta legal. O que foi? Então, não me deu muito detalhe assim. E só que eu queria ver o tarô, porque o cara disse que eu tenho que responder hoje, que amanhã já tem outra pessoa para pegar a vaga. Tá? Aí começa aquela história de ontem, né? A necessidade da resposta urgente, a pressão embutida na resposta, poucas informações. Tá? Então, é a cara da sacerdotisa. Quando alguém vier com um papo desses... Battery is low. Please recharge in time. Obrigado, eu vou pôr recarregar. Então, quando aparece a sacerdotisa... Battery is low. Please pare de reclamar. Então, quando você explica, recebe esse tipo de leitura da pessoa, é batata, gente. Jogue o tarô que você vai ver que a sacerdotisa vai aprender em algum momento, vai aparecer em algum momento nessa situação. Não tem erro. Ou aparece ela, ou aparece a rainha de copas, que é a irmãzinha dela querida. A família. Pode ser assim como um aviso também, tipo, espera que logo vai se revelar a situação. Tipo... Sim. Exatamente. Ela também pode representar. Então, aí que tá. Para escapar dela, a melhor coisa é investir no tempo. Mas você tem certeza que é golpe, Dória? Espere uns dias. Tá? Outra coisa, vocês vão ver depois no livro, tem um jogo que eu ensino a fazer que é de relacionamento, que é o espelho do relacionamento, que daí fala o que a mulher espera do homem, o que o homem espera da mulher, e assim por diante. Apareceu a sacerdotisa, alguém está pulando a cerca. Mas olha, é batata. Queria saber, entendeu? Se meu marido está... sei lá, meu marido é esquisito. Você joga espelho do relacionamento, aparece ali a sacerdotisa. Então, né? Se não tá querendo. O mago mesmo também vai ter um pouco essa... Ele pode representar ao mesmo tempo lembre que
é uma dupla, né? O mago e a sacerdotisa, né? É o masculino e o feminino aí. É uma duplinha, né? Então, e principalmente dependendo assim, essas coisas quando envolver comunicação, eu jogo muito tarô, inclusive já vale a pena citar, trabalhando com a soma das cartas, né? No sentido assim, tem que ver o que vem antes, o que vem depois. Por exemplo, ontem nós vimos que todos os 5 do Crowley são cartas que estão tudo de cabeça para baixo, mostrando que por mais que você se esforce, no geral, não é fixo, né? Então não é 100%, não é assim, é isso e ponto. Mas no geral, quando saem os 5, eles estão representando que existe sim uma possibilidade de mudança, mas existe muito autossabotagem ali. E que no geral a autossabotagem ganha. Sabe, eu tentei de tudo na minha vida, mas não deu. Típica frase para o 5. Aí dependendo do naipe, vai depender o que foi, né? Meus relacionamentos, né? Eu sou casada 8 vezes lá, Elizabeth Taylor, mas eu tentei, eu fiz de tudo. Nossa, eu era boa esposa, era dedicada, era não sei o quê, e não deu certo. É o típico 5. Pô, mas você não conseguiu um emprego de novo? Então, mas eu tentei, não é? E é autossabotagem, entendeu? Então, o 5 ele tem essa conotação. Dá para vencer? Dá. Só que o sentimento, e quem conhece um pouco sobre a autossabotagem sabe que é cruel, né? Que a autossabotagem enterra você para valer. Entendeu? Então é um fantasma que está sempre na orelha, que ali no Crowley, naquele primeiro mago, ele colocou como um babuíno lá atrás, né? Sempre te assombrando. Então o 5 tem esse peso. Então, digamos, se eu tiro a sacerdotisa, ou o mago, vamos pegar o mago lá, que tem a questão de quando saber se o babuíno está ativo ou não. Né? Quem é que está contando a história? O mago ou é o babuíno? Né? O Hermes ou é o babuíno? Se eu tenho o mago, de um lado, aquele 7 de copas, pega aí na carta para vocês verem, aquele que está naquele lodaçal. Né? Se quiser, peguem essas 3 cartas, vai lá, pega aí, bota o mago no meio, aí do outro lado, do lado esquerdo, o 7 de copas. E aí do outro lado, 5 de espadas. Posso falar depois de como surgiu o símbolo da loja aqui em relação à carta do mago? O símbolo do quê? Da loja em relação à carta do mago. Claro! Que não, que não. Claro que não, pode ser. Eu escrevi. Azul livre. Só para mostrar que é uma vibração, né? É um recorte energético e não uma posição, uma informação. Isso, exatamente. Será que você podia dar alguns exemplos em que a sacerdotisa sai de uma posição muito positiva, de algo assim? Só para eu não me fixar muito nessa ideia, porque ela é bem rica nessa carta, de muita coisa, né? Tipo, eu vou lendo aqui a consumação da verdade das coisas espirituais individuais. Então ela tem muita coisa. Ela é o calar, quando o mago lá é o saber. Ela tem muita, né? Muita. É o 4º poder da esfinge, né? Quais são os 4 poderes da esfinge? Saber, calar, querer, Usar e calar. Saber, ousar. Saber, ousar, querer e calar. Exatamente, ele é o 4º poder da esfinge. Na nossa banca de iniciação,
Tinha uma montoeira de gente. Quantas gente tinha lá? Umas 20 pessoas? Era uma montoeira. Uns 15. E todo mundo mega motivado, e todo mundo sabia tudo de tudo, e dando conhecimentos e tal. E daí o Goiás jogou uma das fases lá, era uma pergunta que a gente tinha que fazer mesmo, tipo uma provinha, assim, tinha que fazer uma dissertação sobre. Eu tava nesse Você dia. tava lá? Tinha que escrever? Sim. Mas não, eu não lembro que eu escrevi. Eu lembro. E daí eu tava com a minha fala, eu tava com o tarô aqui embaixo. Assim, daí eu abri a carta e a carta que saiu foi essa sacerdotisa. Tipo, espere pra ver essa galera. E foi isso, assim, o pessoal tava mais doido. Só é. De todo mundo. Tinha uns 15 lá, né? Eu era a única mulher. Grávida. Então, tipo, a carta da sacerdotisa também falando aqui, tipo, deixa que o tempo dirá. O tempo vai botar quem está falando a verdade e quem não. Acharam as 3 cartas aí? Botaram? Então, isso aí é o mago que está falando ou é o babuíno? Tá? Então, vocês conseguem perceber a influência das cartas ao redor aí, né? Olha o 7 como tá ali, né? Tudo corrompido, aquela ideia de lodaçal, né? A coisa. E o 5 de espadas do lado, né? Você já vê que não tá muito legal, nem as cores, né? E nem o desenho das cartas, e nada está favorecendo, né? Então provavelmente nessa situação aí está tendo algum desgaste muito grande, provavelmente por discussões, tá? No relacionamento, do lado emocional, né? Está envolvendo aí. E provavelmente essas discussões são criadas por ideias falsas. Eu sei que você está me traindo. Eu sei que não sei o quê. Todo mundo já tinha me dito. Minha mãe sempre falou de você. Você entendeu? Vai cair aí. Vai sair algo desse gênero aí. Indo para o lado da astrologia, né, o 7 de copas é Vênus em Escorpião, né, que tem essa conotação de maldizer também, né, maldizer. E justamente assim, só vê o lado negativo, né, e com essa conotação sexual mesmo, né, tem bem cara de golpe, assim. Golpe, E a Vênus em Aquário deixa a coisa muito vaga também, né. Sim, é o sujeito indeterminado, né. Então, todo mundo me falou de você. Todo mundo quem, cara pálida, né? No meio de 6 bilhões de habitantes, quem falou? Todo mundo, ué. Bem que me disseram que você era assim. Quem disse? Tem informações confiáveis aqui. Certidão do Barack Obama. Isso. Você entendeu? Então você gera, e aí você vê aí o babuíno, você já percebe que o papo é babuíno, não tem nada a ver com o Mercúrio numa boa posição enquanto representação de algo melhor, né? Então aí vai ser uma ação babuínica falando, entendeu? Então a gente sempre olha as cartas ao redor, em especial as imediatas, assim, para você ter uma ideia das influências que a carta está sujeita ou não. Tá? No caso da... Esse 5 é Vênus em Aquário? Sim, o 5 é Vênus em Aquário. Você consegue enxergar? Ali? Tá bem clarinho, mas dá pra ver. Né? Oi? Eu só tô ferrada, tô nesse naipe, a minha Vênus, meu Marte, tudo nesse naipe aqui. Olha que pessoa ruim que você é. São 5 e 9. Ave Maria. Não, mas não se preocupe, eu tenho a Vênus em Aquário também. Acho que é o modo de amar que é um pouco alternativo demais. Assim. Um pouquinho diferente. Não, é Vênus em Aquário? Vênus em Aquário? O dinheiro que é bom, né? Não, Vênus em Aquário, na realidade, a relação é intelectual. Você se apaixona mais pela ideia do que pela pessoa. Né? Tem que bom contato, uma boa amizade, mais legal, né, do que qualquer outro aspecto.
Mas, ao mesmo tempo, lembre que Aquário, sendo um signo de ar, é uma Vênus fria. Então, não é um relacionamento cheio de muito melaço, não. É uma relação mais assim, intelectualizada. Mas eu te amo, eu também. Tá? Valeu, bom saber. Amo você, bom saber. Que bom para você. E daí também, quando rompe o relacionamento, acabou, não esquece. Você não fica assim, porque então acabei um relacionamento, merda, né? Eu vou embora. Mas é que eu tenho... Um dia me pergunte da história do aproveita e leva o lixo. Tem muito peixe no mapa. Tem muito peixe, né? Oi? Tem muito peixe no mapa, então dá Contrabalança. Nossa, eu não tenho nada, eu só tenho ar no mapa. Terra, que é bom. Lembre, piranha também é peixe, né? Tubarão é peixe. Então eu tenho peixe, eu sou tão doce, né? Piranha é peixe, tubarão é peixe. Né? Não dá para ser, né? Nem sempre. Moreia, né? Então depende do tipo de peixe que você está lidando, né? Tem uns que é peixe palhaço, né? Outros já... Que peixe que você é, piranha? Quer encarar, né? Pô, não vai. Voltando aqui, que eu comecei a falar palhaçada, já me perdi. Mas assim, do Vênus em Aquário, né? Então o Vênus em Aquário, ele tem esse relacionamento frio, né? Acabou, tchau, foi bom quando durou. E Aquário tem uma coisa da liberdade também, né? Cobre. Não cobre. E também gosta de umas coisas exóticas, né? Aí se for na casa 8... Se for na casa 8, o quê? Nossa, quantas possibilidades. Oh, meu Deus. Né? Aí já... Tá, não vou falar, né? Minha religião não permite. Não, é muito trash. Né, aqui eu só vou... Assim, a Márcia pediu para falar da questão da sacerdotisa do lado bom. É que assim, ela tem várias coisas, mas primeiro, então, por exemplo, ela representa Ísis, a estátua, por exemplo, nos templos de iniciação, embaixo da estátua de Ísis tinha assim, um dístico, né? Nenhum mortal levantou o véu que me esconde. Tá? Então isso é uma coisa assim, bem característico dela. Elas vão representar tanto a sacerdotisa como a imperatriz. Aliás, foi até bom citar isso, que ontem eu falei, hoje ninguém lembrou, para explicar a mãe de fato e a mãe ideal, né? Então aqui na Lua você tem a mãe ideal, mãe da propaganda de margarina. Então toda a família contente, todo mundo alegre, né? É um ideal. Lembrando que ontem também eu falei da Lua, e essa carta é regida pela Lua, ela representa o conhecimento por aprendizado. Lembra que eu falei? A Lua recebe do Sol e transmite, né? Então é o conhecimento por aprendizado. A Lua não é intuição, porque intuição é conhecimento imediato e isso é do Sol, não da Lua. Tá? Ela representa as coisas ocultas, como o Antônio citou, o lado obscuro da Lua, né? Ou como o Pink Floyd diz, né? Não há lado escuro na Lua, na realidade toda ela é escura, né? Então ele coloca isso. Então, inclusive na magia, tomar muito cuidado com não fazer rituais na Lua fora de curso, né? A Lua fora de curso, na realidade você usa para meditar e ficar quieto, né? Então você tem que tem essas nuances assim. A Ísis era uma deusa bem foda, assim, porque ela era, um dos epítetos dela era a Senhora da Palavra de Poder. Palavras de poder em egípcio se chama Rekal. Rekal é magia.
né? Ur-Rekal, né? O Senhor das palavras de poder. Ur-Rekal. Né? E a Ísis, ela dominava, ela e a Néftis dominavam as palavras de poder e, portanto, a magia. E principalmente magias feitas com nome e coisa assim. Então, diz que Ra um dia foi picado por uma cobra e não deu conta, e daí ele falou, manda chamar a Ísis, que ela sabe o encantamento. E daí a Ísis falou, não, primeiro me conte seu nome secreto. Ela falou, não vou contar, então apodrece aí mesmo, né? E foi, até que antes de morrer, ele falou o nome e ela chamou o veneno para fora dele, usando as palavras de poder, né? Então a Ísis, ela era bem tretosa, assim, né? Então todo mundo fala, a Ísis é linda, querida, tal, né? Mas, por exemplo, quando Osíris morreu lá, que foi espartejado, tal, e ela foi buscar os pedaços do corpo dele, ela era acompanhada por um séquito de escorpiões, e daí ela chegou numa casa, pediu pouso para a pessoa, a mulher não deixou ela dormir lá, porque ficou assustada com os escorpiões. Aí a Ísis cercou a casa com os escorpiões e eles injetaram tanto veneno na casa que a casa pegou fogo, né? Então ela não era tão flor que se cheira assim. Então ela tem um aspecto dócil, mas também terrível, tá? Ela tem essa dupla conotação, né? No sentido de maternidade, ela vai ser mais um sentido ideal do que a mãe de fato, né? Enquanto, por sua vez, você tem aqui a imperatriz, que é associada a Vênus, e Vênus é a mãe de fato e não a mãe ideal. E por quê? Por quê? Por quê? Vênus, eu quero que você explique por que Vênus é a mãe de fato e não a mãe ideal. Vamos ver. Bom, não sei se eu consigo explicar no modo teórico, mas falando na prática, assim, eu tenho Lua em Libra, né? Então eu adoraria ser uma mãe, né, de comercial de margarina, né, toda equilibrada, bonitinha, que faz bolachinha pro filho, essas coisas assim, né? Mas você é a mãe monstro. Mas eu sou uma mãe meio monstro, porque eu tenho Vênus em Aquário, né? Então parece que eu não tô nem aí pro meu filho, né? Que é aquela coisa assim, põe qualquer roupa mesmo, não precisa ir bonitinho pra escola, né? Deixa se sujar mesmo, que tem que criar anticorpos, né? E por aí vai, assim. A minha mãe fala que eu sou relapsa, né? Uma coisa não exclui a outra. Vamos lá. Que eu devia deixar meu filho que nem um bonequinho, então, né? Tá. Então vou te explicar. Acontece que Vênus, qual é o planeta, o signo que Vênus rege primeiro? Touro. Touro é o quê? Que é o quê? Casa 2, né? Casa 2. E trabalho, que, portanto, dinheiro. E corpo. E corpo, vaidade. Forma. Né? Então, justamente por isso. Porque Vênus representa, por exemplo, a gestação. Quando vocês caem em dúvida, o Guar falou Lua, aí Vênus, eu não lembro qual que era, mas de fato, qual que era. Lembra que Vênus, a bolinha, é igual a barriga da mulher grávida. Né? Só lembrar da bolinha da mulher grávida ali. Que aí você não esquece que é a mãe de fato. Por quê? Porque a mãe dá forma. Não é isso que você faz durante 9 meses? A mãe dá forma, o pai dá essência. Lembra da pomba fecundando o cálice? Né? Então, o homem dá essência e a mulher a forma. Então, a mãe de fato, que é Vênus, é porque ela dá a forma. Tá? E aí você tem essa diferença. Porque você pode... Tem mulher que o ápice da vida dela é ser mãe. E tem mulher, por exemplo, aqui do meu lado, que diz, ok, tá, eu sou mãe daí, foda-se. Mãe, eu sou mais uma coisa que eu sou. Você entendeu? Então, aí você tem justamente duas conotações diferentes. E, no geral, a gente quer interpretar, por exemplo, vide os
o exemplo que eu dei ontem da mãe que deixa um bebê numa caixa de sapato para morrer de fome e frio, né? Ela é mãe de fato, mas ela não é o ideal de mãe. E as pessoas querem julgar essa mulher pelo ideal de mãe, mas não sabe o que rolou ali de fato. Claro, veja, gente, pelo amor de Deus, não estou defendendo uma coisa, não estou defendendo outra, mas assim, entenda, ninguém conhece a história dessa mulher, não sabe se esse bebê é filho de estupro, não sabe, às vezes ela não tem como sustentar essa criança, não vê saída, não tem uma pessoa que oriente. Muitas vezes essa pessoa pode estar tão desesperada que ela não vê outra saída. E pode ser, às vezes, até só filha da putice mesmo. Né? Por exemplo, eu sou puta ali e eu não tenho tempo para sustentar o filho. Já tive que carregar a briga, agora eu deixo o bebê aqui, alguém vai cuidar, alguém vai achar, alguém vai cuidar, eu vou embora seguir minha vida. Tem. A gente não sabe o histórico, mas todas essas mulheres se encaixam na Imperatriz. Então a gente não pode querer que todas elas sejam a mãe ideal, Doriana, a mãe do Dia das Mães. Tá? Então eu mesmo sempre conto, né? Eu não tive infância, eu cumpri pena. Né? Quando Dante foi no inferno com Virgílio, estava escrito em cima da porta: abandonai a esperança a vós que entrais. Depois que minha mãe morreu, você vai lá no inferno, está escrito assim: agora sob nova direção. Diga. Então, falando dessa coisa da mãe real, né, da mãe de fato, tem um estudo de uma socióloga, se não me engano, ela é israelense, e ela escreveu um livro que se chama Mães Arrependidas. É um livro bem polêmico, assim, né, porque ela entrevistou não sei quantas mulheres lá, entre elas mães recentes, avós, né, tudo mais, e elas falam que elas sintetizam numa frase, né? Tipo, eu assim, amo meu filho, mas odeio a maternidade, né? Porque tem toda essa questão do ideal de mãe, né? Que você tem que ser boa, compassiva, não sei o que tá na sacerdotisa, então, e a vida real é outra coisa, né? É cobrança. Então, repete a frase. Como é que é? Amo meu filho, mas odeio a maternidade. Então anota essa frase aí vocês para a Imperatriz. Que é bem isso. Vai rasgar o peito, né, para dar. Então, exatamente. E aí aqui dos símbolos importantes está ali o pelicano mordendo o próprio peito, né, e alimentando as crias com sangue. Inclusive é outro símbolo muito importante no cristianismo, né, na maçonaria é o grau de Cavaleiro Rosa Cruz, ou Príncipe Rosa Cruz, tá? E ele representa o elo de sangue entre as gerações. Né? O lugar dela, o caminho dela na árvore da vida é entre Rochma e Binah, entre as Sefiras 2 e 3 lá em cima. Ela cruza o caminho, então está aqui a sacerdotisa, lá o caminho de Gimel, e a Daleth está aqui no meio, cruzando ele lá em cima. Né? Se você olhar, eu tenho certeza que vocês já viram isso no tarô de vocês, mas se você olhar aqui no cinturão, você vai ver que são os 12 signos do zodíaco, representando de novo o zodíaco de Rochma, né? Então ela tem isso aí. E outra coisa bacana que não sei se vocês perceberam é que ela fica de frente para o imperador, olha lá. O casalzinho sempre fica se olhando. Nhó. Né? Momentinho nhó. Então vale a pena observar, mas é interessante vocês começarem a analisar as coisas e verem esses aspectos diferenciados, né? O imperador, né, também, veja, né, a carta, as duas são espelhadas, ele tem aquela questão, ontem a gente já falou, o poder transcendente e o poder imanente, o enxofre, o Cordeiro de Deus ali embaixo, né? O Cordeiro representa a mansidão, que ele pode governar como alguém pastoreando, né? Sem o uso de violência, tá?
Mas o imperador, por ser Áries ali, ele sempre é firme. O imperador é que não adianta a gente pensar assim. Veja, existe o verbo no imperativo, né? Então o imperador, ele não fala assim pro cara, poxa, ali, aquele cara ali do país do lado ali, eles estão me incomodando um pouco, não dá para ver se o cara não quer ir embora, não. Ele diz, olha, agora é o seguinte, tá vendo aquele cara lá? Ele está invadindo ali o nosso terreno, você pega o exército, vai lá e toca aquele filho da puta dali. Então, é no imperativo, ele não está pedindo por favor. É trucada, né? Ele truca. Exatamente, né? Então, por exemplo, isso numa jogada, muitas vezes, representa uma mudança de postura. Tá? Que você teria que assumir as coisas com as próprias mãos e fazer aquilo acontecer. Uma incitação a agir. Uma incitação a agir. Não pode ser um rei pamonha. Seu merda. Oi? O seu merda, né? O seu merda. Não pode ser seu merda. Vocês já viram o videozinho do seu merda? Não? É bom. Vamos parar 5 minutinhos só para tomar um cafezinho? Então vamos parar 5 minutinhos. Um cafezinho. Oi?